Pessoal, mais uma vez estamos aqui iniciando os conteúdos da 7ª semana sobre a geopolítica e economia do mundo. A geopolítica, ela refere-se às relações territoriais envolvendo os estados nacionais no plano internacional. Em outras palavras, o que significa isso? Significa das relações que existem entre os países no mundo. Então, a geopolítica é uma categoria da geografia, ou seja, uma parte da geografia que abrange os fenômenos históricos e políticos da atualidade. A geopolítica tem o objetivo de interpretar a realidade global e envolve o estudo de guerras, conflitos, disputas ideológicas e territoriais, questões políticas, acordos internacionais e etc. Sendo assim, a geopolítica tem como foco de estudo as perspectivas geográficas e históricas, para assim oferecer explicações e reflexões sobre os temas abordados. Um exemplo sobre isso, sobre uma disputa, um conflito que houve, é a Guerra Fria. A Guerra Fria ela é um exemplo de geopolítica. Podemos perceber que essas relações muitas vezes vão além da própria noção de Estado, como a constituição de organizações regionais e mecanismos internacionais. A exemplo da ONU, Organização das Nações Unidas, e da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que constitui territórios supranacionais. Em outras palavras, isso quer dizer que quando existe o momento dessas organizações intervir sobre as nações, elas não vão atuar somente num país, ou seja, elas podem atuar, como é o caso da ONU, por exemplo, em outras nações. Vai depender, por exemplo, da necessidade. Por exemplo, numa guerra, num conflito, a ONU, nesses casos, ela intercede sobre esses países. Os objetivos da geopolítica, ela tem como objetivos principais identificar a disputa de poder no âmbito cultural, político e econômico, entender como se dá a disputa de poder, identificar qual país é uma grande potência mundial. Por exemplo, identificar a disputa de poder, o exemplo da Guerra Fria. Quem era que disputava o poder no período da Guerra Fria? Eram somente dois países, principalmente, os principais, Estados Unidos e União Soviética. Entender como se dá a disputa de poder, nesse caso que eu exemplifiquei sobre a Guerra Fria, a disputa de poder era entre o socialismo e o capitalismo. E identificar qual país é uma grande potência mundial. Olha só, naquela época, isso após a Segunda Guerra Mundial, que quando deu início à Guerra Fria, as duas grandes potências mundiais eram Estados Unidos e União Soviética. Os principais motivos dos conflitos são reivindicações nacionalistas, contestações de fronteiras, instabilidade política, disputas de áreas de influência, religião, diferenças socioeconômicas, ações terroristas e arsenais bélicos. A política foi utilizada pela primeira vez em 1899 pelo cientista político sueco Rudolf Kadelen, entre os anos de 1864 a 1922, que ele viveu. Para ele, a geopolítica estabelece uma relação entre o Estado e o seu território. No artigo As Grandes Potências, Kadelen definiu esta ciência em 4 atributos. Os atributos são geográfico, econômico, sociológico e político. O geográfico, analisado pela geopolítica, estabelece a relação entre o Estado e o seu território. O econômico, analisado pela geoeconomia, estabelece a relação entre o Estado e a economia.
Sociológico, analisado pela sociopolítica, estabelece a relação entre o Estado e a sociedade nacional. E o político, definido a forma, o poder e a vida do Estado. Geopolítica é o mesmo que geografia política? Olha só. Apesar de essas duas formas de conhecimento serem geralmente encaradas de forma sobreposta e quase sempre se interseccionarem, podemos considerar que são ramos diferentes a saber. A diferença entre ambas as expressões se encontram, a grosso modo, na abordagem que cada uma realiza. A geografia política preocupa-se com as relações e caracterizações espaciais relacionadas ao poder do Estado. A geopolítica pauta-se nas estratégias e relações internacionais envolvendo os Estados, suas soberanias e relações de poder. Mas, como já ressaltamos muitas vezes, esses interesses se interrelacionam, sendo difícil dizer onde termina uma abordagem e inicia-se a outra. Que é a ordem geopolítica e econômica. Ordem internacional. Arranjo geopolítico e econômico que regula as relações entre as nações do mundo em determinado momento histórico. A ordem geopolítica durante a Segunda Guerra Mundial, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos da América se aliaram para derrotar os países do eixo nazi-fascista, Alemanha, Japão e Itália. Ao final da Segunda Guerra Mundial, derrota dos países do eixo, Reino Unido e França, enfraquecidos militar e politicamente, divergências ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética, política e econômica, gerou um conflito indireto. A União Soviética perdeu pessoas, 20 milhões, e infraestrutura, indústrias e cidades. Estabeleceu como meta a reconstrução do país e o equilíbrio bélico com os Estados Unidos e os Estados Unidos. Ora, durante a Segunda Guerra Mundial, esses dois países, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles estavam lado a lado, eles estavam juntos. Porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles saíram vitoriosos. Lógico que cada um queria ser a superpotência mundial, e foi aí que gerou uma geopolítica no contexto histórico mundial, isso após a Segunda Guerra, onde a União Soviética, ela lutava por um mundo mais socialista e os Estados Unidos pelo capitalismo. Da Segunda Guerra Mundial emergiram, portanto, duas superpotências, a União Soviética, liderando o bloco socialista ou oriental, e os Estados Unidos liderando o bloco capitalista do mundo ocidental. Bipolarização de poder. O que significa isso? Bi vem de dois, né? Isso significa onde duas nações tinham o poder sobre todo o território mundial. Em outras palavras, época conhecida como a Guerra Fria, cada uma das superpotências tentava disseminar seus sistemas, marcando o antagonismo geopolítico-militar e a propaganda ideológica. Ao mesmo tempo, tentavam ampliar sua influência e conter a outra. Corrida armamentista, equilíbrio bélico e paridade nuclear, paz armada, eram construídas não para serem usadas, mas para dissuadir o inimigo. Em outras palavras, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, ela recebeu esse nome exatamente por isso, porque não foi uma guerra sangrenta, foi uma guerra de poder, uma guerra ideológica, onde ambos os países, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, a antiga União Soviética, eles estavam, assim, fortemente armados, eles tinham material bélico suficiente caso houvesse ataques. Isso não significava que eles
tinha esses ataques frequentemente. Nunca houve. Na verdade, eles se preparavam tanto belicamente como militarmente, onde, caso houvesse ataques, eles estivessem preparados. A ordem geopolítica, início da Guerra Fria. Em 1947, quando os Estados Unidos lançaram a doutrina Truman e o Plano Marshall, qual que era o objetivo da doutrina Truman? Contenção do socialismo. A estratégia era isolar a União Soviética e impedir a expansão de sua área de influência. Assim foram criadas alianças militares como a OTAN e o Plano de Ajuda Econômica para acelerar a recuperação dos países da Europa Ocidental. Ora, deixa eu explicar aqui uma coisa interessante. Os Estados Unidos, eles venceram alguns países europeus que ficaram arrasados economicamente durante o período da guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que eles fizeram? Os Estados Unidos, com a intenção de expandir o capitalismo pelo mundo, ele criou um plano Marshall. Esse plano Marshall, ele tinha o objetivo de emprestar dinheiro, emprestar bens, melhorar a economia desses países europeus, mas em troca eles teriam que aderir ao sistema capitalista. Isso foi uma espécie de troca, porque na verdade os Estados Unidos ele não deu nada para ninguém, ele queria uma troca. O Programa de Recuperação Europeia, é o que eu falei anteriormente, que foi o Plano Marshall. Ele tinha como objetivo frear a expansão da influência da União Soviética, ou seja, o objetivo dele não era conter o socialismo, na verdade, não queria que o socialismo avançasse e recuperar mercados de consumo para os Estados Unidos, ou seja, expandir o sistema capitalista. No Brasil. Os principais temas abordados no Brasil sobre a geopolítica são pré-sal, tá? Todos vocês sabem que no território, no subsolo brasileiro, melhor, no subsolo marinho, foi encontrado petróleo. A reforma agrária, que é um outro exemplo de geopolítica no Brasil. Os recursos agrícolas, demografia, petróleo e a Petrobras, proteção das fronteiras, questões de infraestrutura, Mercosul e Unasul, industrialização, crescimento urbano, questões políticas internas, questão indígena, geopolítica no mundo. Eu vou dar um exemplo bem próximo aqui da gente sobre a geopolítica no Brasil, aqui o estado Tocantins. Todos vocês sabem que o estado do Tocantins, o território que hoje é Tocantins, antes de 1988 pertencia ao estado do Goiás. Isso é um exemplo de geopolítica. Por quê? Porque ele se tornou independente, ele foi emancipado, tornou-se soberano com seus políticos próprios, ou seja, governador, prefeito, cidades, emancipado e tudo. Então, isso podemos considerar como exemplos de geopolítica no Brasil. Desejo bons estudos a todos e a todas. Qualquer dúvida pode me procurar pelo WhatsApp ou pela plataforma, certo? Estou aqui, eu e a professora Joelma, para atender todos vocês.